governo Lula está sendo pressionado pelo mercado financeiro a apresentar logo a proposta do corte de gastos. O mercado quer uma cabeça em sacrifício, como eu já disse. E aí o Lula vai ter que dar, se ele quiser que os juros não subam mais. E eu vou te explicar como é que está esse processo. Indefinição sobre corte de gastos faz dólar subir e derruba a Ibovespa, que é a Bolsa de Valores de São Paulo. No início da manhã, a moeda americana chegou a 5,81, enfim, já caiu um pouquinho, mas continua alta. É o mercado dizendo para o Lula, olha, você está demorando para apresentar a sua proposta de corte de gastos e a gente não está satisfeito com isso. Sim, o mercado quer que o governo corte gastos para demonstrar uma vontade de não gastar mais do que arrecada, mas o mercado sabe exatamente onde ele quer que o governo corte. E onde que ele quer? No bolso do pobre. Sim, o mercado quer a cabeça em sacrifício de um tipo de pobre. Pode ser o aposentado, pode ser o trabalhador assalariado, pode ser o desempregado, pode ser o doente, pode ser o idoso que não tem como se sustentar, pode ser o autista, pode ser qualquer um, desde que seja pobre e que você tire o dinheiro dele. É isso que o mercado quer. E o governo está tentando saber o que vai fazer. O mercado tem até um tamanho do corte que ele considera ideal. O mercado espera pacote fiscal com corte de 50 a 60 bilhões para passar credibilidade. Tá? Essa outra matéria fala mais ou menos isso também. Qual o tamanho ideal do corte de gastos? O economista diz que 50 bilhões são factíveis para correção de rumo. Marque esses números, entre 50 e 60 bilhões de reais, que é o que o mercado quer que o governo corte em despesas sociais, em despesas que ele tem com os mais pobres. Você vai entender por que eu estou pedindo para você guardar esse número. O governo retoma discussões sobre corte de gastos, vejo que pode mudar. Então, está tendo reunião todo dia, inclusive teve no fim de semana, de ministros, da área técnica, fazendo contas, estica e puxa daqui e dali, negociações políticas para decidir onde é que vai cortar. E o Lula vai dar a palavra final. E segundo as informações que foram divulgadas pela imprensa, ainda essa semana vai ser apresentada essa proposta de corte de gastos. E aí, presta atenção neste detalhe aqui, ó. Custo do PERSE e desoneração da folha pode chegar a 29 bilhões para o governo em 2024. O que é isso? Seguinte, lá no governo Dilma, quando o Brasil entrou numa certa crise financeira, o governo desonerou, ou seja, tirou impostos de 17 setores da economia, incluindo aí os meios de comunicação, tá? Televisão, jornal, portais de notícia, os veículos de comunicação estão nesse bolo aí de pagar menos imposto em cima da folha de pagamento dos trabalhadores. Na época a ideia era facilitar as contratações, evitar as demissões, e isso deveria durar um tempo pré-determinado, até o Brasil atravessar a crise. O que acontece? Passou um tempo, o Congresso foi lá e renovou as desonerações, e agora chegou de novo ao fim. E aí o governo Lula falou, ainda bem que chegou ao fim, porque a partir do ano que vem a gente vai voltar a arrecadar um pouco mais. Por quê? Porque esse é um dinheiro que não tem mais sentido a gente ficar dando para as empresas que não estão demonstrando que estão dando retorno, ou seja, que estão mantendo os empregos, que estão pagando mais para os trabalhadores. O que o Congresso fez? Impediu o governo de fazer esse corte de gastos. Sim, porque quando o governo abre mão de receber impostos, é a mesma coisa que gastar esse dinheiro. Esse dinheiro deixa de vir para o cofre público. Então, são dois programas, a desoneração de folha de pagamento e o PERSE. O PERSE é um programa de incentivo ao setor de eventos, que também foi criado por conta da pandemia, para ajudar o setor de eventos a se recuperar. Tinha um prazo determinado, acabou esse prazo e os deputados, não, vamos manter esse programa. Então, os dois juntos custam 29 bilhões de reais. Vai anotando aí. O que o Lula fez? O Congresso aprovou essa desoneração, ou seja, prorrogar esse prazo em que o governo abre mão dos impostos. O Lula foi lá e vetou total o projeto. Não posso abrir mão desse dinheiro. O que o Congresso fez? Derrubou o veto do Lula, não aceitou o veto do Lula e manteve a desoneração para as empresas, ou seja, ajudou os ricos a pagar menos impostos. Estamos falando de 29 bilhões de reais. Semana passada, a taxa Selic, que é a taxa básica de juros, subiu meio ponto percentual. Decisão do Banco Central. A alta na Selic deve gerar gasto adicional de 26 bilhões de reais para a União, calcula o DIEESE. Ou seja, o simples fato do Banco Central ter aumentado o juro em 0,5% faz a dívida brasileira subir 26 bilhões de reais. Então, se você somar os 29 bilhões que foram dados aos empresários na desoneração, mais os 26 bilhões que vão ser pagos aos banqueiros, que são aqueles que investem dinheiro no mercado financeiro e o mercado financeiro empresta ao governo, só aí a gente está falando de 55 bilhões de reais. Então, os ricos
que querem que o governo corte de 50 a 60 bilhões de reais, acabaram de tomar do governo 55 bilhões de reais. E é contra isso que o Lula está brigando, está enfrentando, está esperneando, para tentar não cortar gastos sociais, as despesas do orçamento para programas sociais, para o pagamento dos mais pobres. Lula cobra mercado e Congresso e fala em debate sobre subsídios e emendas. Por que o Lula está falando isso? É o seguinte, por que não corta super salário? Então, os super salários da União, do governo federal, são fichinha, perto dos super salários, principalmente do judiciário, né? De juízes, de desembargadores. Um dia desse a gente estava vendo lá, os desembargadores ganham 200 mil reais por mês em Mato Grosso do Sul e acusados de vender sentença, de cobrar propina para vender sentença. Vê se alguém que ganha 200 mil por mês precisa ser corrupto. Mas tem. O Brasil é assim e o judiciário tem muita gente nessas condições. Também tem as emendas parlamentares que os deputados fazem que bem entender, manda o dinheiro do jeito que quer e o governo é obrigado a pagar. Então o Lula falou, bom, vocês querem que eu corte gastos? Por que todo mundo não corta então? Por que todo mundo não contribui? Por que o Congresso Nacional não dá uma reduzidinha nas emendas? Por que os subsídios, que são aqueles penduricalhos, né? Auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio escola, auxílio não sei o quê, auxílio curso, auxílio livro, que principalmente no judiciário tem muito, porque o salário dele não é tão alto, mas os penduricalhos dobram, triplicam o ganho desse juiz, desse desembargador. Então, esses subsídios, essas emendas, bem que poderiam ser cortadas. Mas isso depende de iniciativa do próprio legislativo e do próprio judiciário. O Lula não tem poder para cortar super salário de desembargador, não tem poder para cortar emenda de deputado, só o Congresso Nacional pode fazer isso. O Lula só pode cortar a despesa do governo federal, mas os outros também têm que fazer a sua parte, é isso que ele está cobrando. E ninguém está sinalizando que quer cortar. E aí, se continuar cortando só do governo, o que vai acontecer? Daqui a pouco o governo não tem um centavo para fazer uma obra, os deputados estão destinando o dinheiro livremente para fazer qualquer bobagem para garantir voto, eleição e reeleição. Os juízes estão ganhando fortunas e continuarão ganhando fortunas e a gente se lascando aqui, principalmente esse mais pobre, que pode ser afetado pelo corte de gastos do governo. Essa é a lógica, essa é a discussão que a gente está tendo nesse momento. O mercado quer a cabeça de um pobre, o judiciário não quer abrir mão de um centavo, os deputados não querem abrir mão de um centavo e todo mundo quer que o Lula resolva o problema. É aí que a gente está. E aí, o que você pensa a respeito disso? Diz aqui no comentário que eu quero saber a sua opinião.